E aí, tudo bem com vocês? Eu sou Miguel Alves. Então, nesse vídeo, quero conversar um pouco aqui sobre a Arca da Aliança, o lugar da presença invisível de Deus. Apesar de Deus ter proibido confeccionar imagens lá em Êxodo 20, logo na sequência, em Êxodo 25, o próprio Deus manda fazer imagens. Então, a gente deduz com muita certeza de que há umas imagens que Deus proíbe e que há imagens que Deus mandou fazer. Caso aqui, na Arca da Aliança, né, ele mandou fazer em cima da tampa, né, do propiciatório, 2 anjos, né, querubins, de ouro polido. E ali, no meio daqueles 2 anjos, ele comunicava a Moisés o que deveria, né, falar com os israelitas. Então veja, o que os nossos irmãos protestantes indagam e não conseguem compreender, por alguma razão, uma cegueira mesmo que não queira enxergar, ou por algum interesse, porque depois que você está acomodado, já fez ali como se diz, um pé de meia, né, em cima dessa mentira, você não vai querer, de uma hora para outra, largar isso, né? A não ser que você tenha um encontro mesmo com Cristo, para você entender. Então vamos compreender mais um pouco com relação, né, a esta Arca da Aliança, que o povo tanto, né, venerava, o lugar da presença invisível de Deus. O que acontece é que, para o protestante, ele vai criar muitas narrativas. Uma delas mas o povo não tinha acesso, o povo não via, né, a Arca da Aliança, não via, né, os querubins. Isso não é verdade. Pelos textos bíblicos, em alguns momentos, a gente vê a Arca da Aliança lá no Santo dos Santos. Só quem podia entrar lá era o sacerdote, né? Era o sumo sacerdote. Em outro momento, nas Sagradas Escrituras, a gente vê o povo, os levitas, conduzindo a Arca da Aliança em uma procissão, em um translado, numa tremenda festa. E o povo via sim a Arca da Aliança, né? Mesmo que de longe, mas o povo via. Tem até o fato de que alguém tocou e aquela pessoa, né, morreu. Isso para dizer da importância que era a Arca da Aliança. Então, o povo chegava assim, ver a Arca da Aliança. Tinha cantores o tempo todo cantando, né, diante da Arca da Aliança, como a gente vê nos textos. O povo conduzia a Arca da Aliança nos ombros, né, com aquelas 2 imagens em cima. Eu costumo dizer, essa visão, né, imagina aí, essa visão do povo conduzindo aquela Arca da Aliança, né, que era uma caixa com aqueles varais, com 2 imagens em cima. Então, isso aí você vê uma imagem católica. O povo se prostrava diante da Arca da Aliança. Então, eu já vi pastores, né, protestantes, até mesmo aqui nos comentários, alguns protestantes dizerem: mas o povo não via os querubins, não tinha acesso aos querubins. Tinha sim, o povo via sim, né, a Arca da Aliança. Aí qual é a desculpa agora que alguns protestantes criam? A dificuldade que eles criam para não querer compreender. Ele diz: mas Miguel, a Arca da Aliança era o lugar da presença de Deus. Sim, a Arca da Aliança era o lugar da presença invisível de Deus. O próprio Deus diz que estaria ali no meio daquelas 2 imagens. Então veja que a proibição de confeccionar a imagem de Êxodo 20 não é uma proibição absoluta de qualquer escultura, como erradamente pensam, né, os protestantes. Logo depois, Deus mandou fazer essa imagem, e isso quebra se fosse absoluto, Deus não mandaria fazer imagem depois, e ele também não mandaria feito, né, a serpente de bronze que ele mandou fazer depois também. Então veja, as imagens que ele proibiu foram imagens da concorrência, né, a imagem de deuses, de ídolos, imagem da concorrência. Uma pessoa que queira buscar com seriedade estudar esse assunto vai entender isso. O que Deus proibiu foi imagem da concorrência. Tanto é que, se você
lê lá em Êxodo 32, né? Quando Arão faz o bezerro de ouro e constrói ali um altar para cultuar, para adorar aquele bezerro de ouro, isso sim foi condenado, por quê? Porque é um segundo altar. Foi um altar criado pelos homens, né? Por mãos humanas, como diz o texto. Não foi, né, uma ordenância de Deus, e sim o próprio homem quis fazer 2 bezerros de ouro e assim criou uma concorrência. Podemos ver aí uma concorrência, né? Eles já tinham, né, a Arca da Aliança, eles já tinham, né, os querubins. Moisés demorou a descer da montanha, então eles se adiantaram, né, e confeccionaram um bezerro de ouro e um altar para cultuar aquele bezerro de ouro. Veja aí a concorrência, que Moisés vai despedaçar, né, aquele bezerro de ouro, aquele altar, e vai condenar aquele, né, esse jeito, né, de agir do povo, né, antigo. Então a gente vê claramente que Deus não quer a concorrência. Então o que foi proibido em Êxodo 20 foi imagem de ídolos, a concorrência. Uma pessoa com a mente sã, sadia, né, sem estar com o rabo preso em sua própria igreja, em sua própria, né, empresa, podemos dizer assim, compreende isso facilmente. O que Deus proibiu foi a concorrência, imagem de ídolos. O ídolo é concorrente com Deus, o ídolo concorre com Deus. E isso a igreja não tem esse ídolo que concorre com Cristo. Então veja, preciso entender isso. Aí vem o argumento protestante, mas eles não beijavam aquelas imagens. Olha só, porque alguns católicos têm esse costume, né, essa fé popular, de ir lá em uma imagem do santo, né, imagem de Cristo, uma imagem de Maria, e às vezes beijar ali o pé da imagem, né, abraçar aquela imagem. Aí eles dizem, não, mas Miguel, aquelas imagens, eles não beijavam aquelas imagens. Mas veja, já vai pulando para outro, já vai tirando o sentido. O que a gente quer com o texto de Êxodo 25 é mostrar, né, a base bíblica para o uso das imagens. Precisava que naquela época, há quantos anos isso foi escrito, né? 13.000 anos. Precisava que naquele momento fosse exatamente a cultura de hoje. Olha só que cabeça dura, né, dos protestantes. É evidente que hoje a coisa está um pouco mudada, mas a gente está procurando ali a base, né? É lógico que ninguém se prostrava diante da Arca da Aliança, agarrado ali nos querubins, beijando os pés dos querubins, porque naquela época não tinha essa tolerância. Lá não tinha essa tolerância que tem hoje com as coisas, né, sagradas. Então, só uma cabeça muito dura para desviar o foco ou para fazer uma cortina de fumaça que cria isso. Miguel, eles não beijavam a imagem. Em nenhum momento a gente vê o texto dizendo que eles beijavam a imagem dos querubins. Ponto. Não beijava. A gente sabe que não beijava. Miguel, eles não pediam a intercessão daqueles querubins, das imagens em si. A gente já cansou, já repetiu várias vezes. Exatamente, a gente não está dizendo que eles se prostravam diante da Arca da Aliança para pedir a intercessão dos anjos querubins. Não. Ou das imagens ali em si. Não. Ali eles se ajoelhavam diante da Arca da Aliança para consultar Deus. Ali era o lugar da presença invisível de Deus. E a gente explica isso, fala, repete várias vezes, mas ainda tem pessoas com dificuldade de compreender, que ainda vem nos comentários e diz, Miguel, eles não beijavam as imagens como vocês fazem com as imagens católicas. Eles não pediam intercessão às imagens como vocês pedem às imagens católicas. Veja aí a distorção. Coloca no comentário, veja aí a distorção. Para insinuar, né, para fazer essa acusação falsa de que os católicos, né, estão errados. Veja, como eu disse, o beijar uma imagem vai da liberdade de cada pessoa. Eu, quando entro na Santa Igreja, quando vou para a Santa Missa, quando eu entro na capela aqui, na igreja, na paróquia, eu vou no Santíssimo, ou vou direto para o banco, me ajoelho ali, faço a minha oração. É o meu costume.
Já outros entram na igreja, vai lá na imagem do padroeiro, toca, às vezes beija, piedosamente, né, com essa santa reverência, com essa santa, né, veneração, aquele santo ali representado, e não a imagem em si. Mesmo com tanta explicação, mesmo com se desenhar, aí uma pessoa com má vontade de compreender, fica nos comentários: Miguel, mas eles não pediam intercessão aos querubins, as imagens dos querubins, eles não beijavam os querubins. Veja, fica cansativo. Não é isso que a gente está dizendo. A gente em nenhum momento católico disse eles beijavam os querubins, eles pediam intercessão às imagens dos querubins. Veja, nunca foi pregado isso por nenhum defensor católico, até porque não é o texto bíblico. O texto bíblico é o quê? Ele se prostrava diante da Arca da Aliança para consultar Deus. Diante da Arca da Aliança, eles cantavam, louvavam, agradeciam a Deus. Eles conduziam a Arca da Aliança nos ombros, com os varais, parecendo, né, nitidamente uma festa católica, um movimento católico. É isso que a gente fala, o que está no texto. Vamos ficar só com o que está no texto. O fato de um católico hoje se dirigir a uma imagem de um santo, veja, de um santo, que não é o concorrente com Deus, com Cristo, que era o caso, né, daquelas imagens de Êxodo 20, que são ídolos. Deus proibiu fazer imagem de ídolos para pôr diante dele. Não farás deuses para pôr diante de mim. Veja, não farás deuses para pôr diante de mim. Ele não quer concorrência. Então veja, o santo nunca foi uma concorrência com Cristo. Nunca quis ter a sua própria igreja. Nunca quis ter o seu próprio altar. Veja, quando um católico se dirige, né, à imagem de um santo, não é por conta da imagem em si, mas está venerando o santo ali representado. Aí o protestante diz: mas Miguel, as imagens do santo não representam a presença do próprio Deus. Veja, vai sempre usando o argumento escapatório, né? vai sempre fugindo do assunto central, que é a base para o uso das imagens. Veja, a gente utiliza Êxodo 25, né, a questão da Arca da Aliança, como uma base para o uso das imagens. Mas a pessoa quer que seja exatamente como a gente faz hoje. É lógico, como eu já falei, naquela cultura de 3.000 anos atrás, é lógico que tem algo diferente de hoje. Mas a essência, o uso das imagens, eles tinham, né? Eles prostravam diante das imagens. É preciso dizer, não era das imagens em si, era porque ali representava a presença do Deus vivo. Sim, ali era o lugar da presença de Deus, o lugar da presença desse Deus invisível. Ele estava ali presente. Isso era a fé dos antigos. Isso é o que está no texto. Aí ele diz: mas o santo, Miguel, mas o santo não representa a imagem do próprio Deus. Veja, de certo modo, nesse sentido que a gente vai utilizar agora, é lógico que representa. Por quê? O santo, ele é o quê? O santo ele vem de Deus. O santo não é por conta própria, né? Nenhum santo adquiriu santidade por si mesmo. Então a santidade de um santo vem de Deus. Logo, né, o santo é sim uma presença de Deus. É sim uma presença de Deus. Assim como na antiga aliança, um profeta era o quê? Significava também uma presença de Deus. Era um enviado de Deus, que falava da parte de Deus. E aí daquele que não recebesse, né, um profeta que falava da parte de Deus. Então veja, quando um católico, né, venera um santo, né, diante de sua imagem, aquela imagem representa o santo, não diretamente o próprio Deus, a presença do próprio Deus, né? Como a Arca da Aliança e os querubins representava a presença invisível do próprio Deus. Sim, o santo não representa
nesse mesmo sentido, a presença do próprio Deus. Mas a gente entende que o santo não é por conta própria, não se faz por conta própria, o santo vem de Deus. Então aquela imagem que representa aquele santo que veio de Deus. Olha só, então nesse sentido, tem sim a presença de Deus naquele objeto sagrado, né? Porque ali tem quem está ali diante daquela imagem está diante do santo, né? Está venerando o santo diante da sua própria imagem, da imagem do santo. E o santo vem de Deus. Então nessa sequência tem sim a presença da santidade de Deus ali, porque o santo não se faz por conta própria. Quantas vezes a gente não vê isso, né? De alguém ter esse testemunho de receber aí uma graça com a intercessão de um santo. Veio de quem? Foi do santo esse mérito? Obviamente que não. Então veja, por que é que eu sou católico convicto? Porque a Igreja Católica ensina corretamente. Só não compreende se a pessoa tiver com essa trave, né, do protestantismo diante dos seus olhos, com esse engano. Mas veja, repetindo, né, a imagem do santo representa o santo, né, ali. E o santo veio de Deus, não veio por conta própria. Então, nesse sentido, tem a presença de Deus ali, a presença da santidade de Deus, né? O santo é um reflexo da santidade de Deus. Então, para a nossa nova aliança, o que é que a gente entende? Aí vai puxando para uma questão importante também que os protestantes negam. A gente entende que Cristo é o cabeça da igreja. Ele é o cabeça da igreja, como está lá em Efésios 1, né, versículo 22 e 23. Cristo foi constituído o cabeça da igreja. Então ele tem um corpo. E os santos fazem parte desse corpo. Então quem toca em um santo, toca em Cristo. Né? Toca em Cristo. Não tem aquele texto na Bíblia onde os enfermos tocavam ali no manto de Cristo e era curado. Porque de Cristo saía, né, uma força muito poderosa. Então veja, imagina o corpo místico de Cristo. Imagina o corpo místico de Cristo que é a igreja. Se você não toca diretamente na pele de Cristo, no próprio Cristo, mas se você toca em um manto, digamos assim, que os santos seja, né, esse manto de Cristo. Se você toca em qualquer parte do corpo de Cristo, mesmo que seja no manto, na sua vestimenta, isso cura as pessoas. Veja que interessante. Isso é entender o modo correto, né, desse Cristo místico. Para os protestantes, existe um Cristo cabeça, que esse corpo é fragmentado em várias e várias denominações, que você não consegue achar nunca a denominação verdadeira. Então, para eles, é Cristo, cabeça, e um corpo invisível apenas. Ou seja, se o corpo de Cristo é invisível, como encontrar? Onde encontrar essa igreja que é o corpo de Cristo para a gente congregar, para a gente tomar, né, a Eucaristia, receber os sacramentos que nos levam à salvação? Então veja, repito, o modo católico de ensinar é perfeito. O modo protestante de ensinar é um tremendo engano. Se a gente voltar, né, vamos voltar um pouco à questão dos querubins. A Igreja Católica, conforme o que está escrito, ensina perfeitamente o que a gente tem dito aqui no canal. O povo fazia o que diante daquela caixa? Eu falo caixa, né? Não no modo desprezível, mas para a gente entender numa linguagem mais né, simples. Aquela caixa com duas imagens em cima. O povo fazia o quê? Fazia o que nós católicos fazem hoje. Carregava nos ombros, se prostrava diante, consultava Deus diante, cantava diante daqueles objetos. Aí repito, né? Voltando um pouco. Aí vem uma pessoa
mesmo vendo que tem a base bíblica para o uso das imagens, vem a pessoa colocar os detalhes. Ah, mas eles não beijavam. Ah, mas eles não pediam intercessão. Aí, diante de tanta insistência, não tem como conversar com essas pessoas. Foi dito, né, várias vezes, não pedimos intercessão às imagens dos querubins e nem aos querubins. Ponto. Esquece esse assunto. Foi dito, não, o povo lá não fazia a mesma coisa que nós católicos fazem com os santos. Ia até lá, abraçava, beijava as imagens dos querubins. Não fazia. Ponto final. O que você quer mais com isso, né? Não existe nada, né, de Gênesis a Apocalipse, nada que proíba as imagens católicas, as imagens de Cristo, as imagens de Maria, as imagens dos santos. Não há nada que proíba. Por quê? Essas imagens não são concorrentes com Deus. Elas não concorrem, elas não têm essa intenção de ser essa concorrência com Deus, né? Com Cristo. Não tem. Então veja, repito mais uma vez, isso me faz ser católico convicto. É essa verdade católica. E o que me espanta no protestantismo, né? Eu digo isso respeitosamente, mas o que me espanta é essa mentira, é essa facilidade de fugir. Eles não faziam a mesma coisa que vocês fazem com as imagens católicas. É evidente que naquela época não existia isso que tem hoje. A Igreja Católica de Cristo. Não existia lá naquela época a imagem de Maria. Maria não existia. Não existiam os santos. Não existe nada que proíba isso aí. Não existe nada que proíba. Então, fica claro de que Deus proibiu as imagens dos concorrentes. E eu vejo essa concorrência, eu vejo o protestantismo. É um tremendo concorrente da Igreja de Cristo. E eles não percebem. Nisto há assim, uma proibição absoluta para alguém fundar a própria igreja. Existe essa proibição de que ninguém pode fundar a própria igreja. Então, os protestantes estão, né, do lado errado da história, eu costumo dizer, com toda certeza. Eles estão do lado errado da história. Beleza, meus irmãos? Espero ter esclarecido mais um pouco nesse vídeo essa questão, né, das imagens, da Arca da Aliança, da presença invisível de Deus. E comparar com as imagens católicas. As imagens católicas, como a gente já falou, as pessoas vão lá, abraçam, beijam. É a piedade popular das pessoas. Ninguém é obrigado a fazer isso. Eu nunca vi a igreja obrigando você a ter uma imagem católica em casa. Não há uma obrigação nisso. Se você não quer ter, quer ser moderado, quer ter uma imagem de Nossa Senhora, de algum santo, tenha. Se você não quer ter, se você acha que... Eu nunca vi um ensinamento dizendo que é obrigado a um católico ter uma imagem. Nunca vi. Eu nunca vi. Se alguém viu, coloque aí nos comentários. Você já viu a Igreja Católica, né, obrigar alguém a ter alguma imagem? Não. É a piedade das pessoas que entendem que aquele santo é uma seta para Deus. É um reflexo da santidade de Deus. E que isso não há nenhuma proibição na Sagrada Escritura com relação, né, a ter uma imagem de um santo. A proibição é a imagem de ídolo. Aí eles dizem, não, vocês são idólatras. Ué, mas a gente não tem nenhum ídolo? Como é que a gente é idólatra? Que a gente não segue nenhum ídolo. Idólatra é o mundo, é quem segue um ídolo. A gente segue, a gente tenta imitar os santos. Aquilo que Paulo disse na sua carta, né? Nas suas cartas. Sede meus imitadores. Ou seja, é diferente de seguir um ídolo. Está em outra ponta, podemos dizer assim, o santo está numa ponta e o ídolo está na outra, totalmente oposta. Ou seja, não existe proibição com relação às imagens católicas na Bíblia. É isso que o protestante precisa entender, para poder, né, a gente avançar e ter um diálogo mais esclarecedor, mais educado, mais decente, para não ficar repetindo a mesma coisa. Acusar os católicos daquilo que eles nunca ensinaram. Nunca ninguém disse que alguém pedia intercessão às imagens dos querubins ou aos querubins. Nunca ninguém disse que as pessoas iam lá beijar os querubins. Nunca. Então seja, né, vamos ser, né, honesto um com o outro, que aí sim a conversa pode, né, fluir. Se houver intenção, né? Porque tem gente que não quer avançar, quer se segurar na mentira. Por quê?
porque já constituiu uma vida na mentira. Já tem apartamento, casa, carro, né? Tem as coisas constituídas na mentira. Você acha que uma pessoa que conquistou, né, o seu pé de meia, vamos usar esse termo, né? Uma pessoa que já conquistou o seu pé de meia com a sua própria igreja, você acha que a pessoa vai querer entender o que é certo? Não, a pessoa está com o rabo preso naquilo que já conquistou. E se voltar atrás, se converter, a pessoa tem medo de perder tudo aquilo, tem um orgulho humano. Então, envolve muita coisa para que a pessoa não aceite, né, a verdade. Beleza, meus irmãos? Então é isso que eu vou compartilhar com você nesse vídeo. Se você não é inscrito nesse canal, né, se inscreva, compartilhe aí com seus amigos. Muito obrigado e fique com Deus.